Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje vamos estar analisando aí a segunda rodada do torneio do Norway Chess, né? Que tá rolando aí. Então a gente viu na partida de ontem que o Firuja venceu o Magnus, né? Então o Firuja começou muito bem o torneio, vencendo aí o jogador mais forte que temos no mundo atualmente, né? E hoje ele vai estar enfrentando aqui o Pragnananda. Então a gente vai estar de olho aqui nessa partida e depois a gente dá um resumão aí nas outras partidas, tá? Então, sem muita enrolação, vamos lá para a partida. O Firu já jogou com D4. Ele vai jogar a mesma linha que ele jogou ontem contra o Magnus, né? Depois de C4, E6, cavalo F3, depois de cavalo F6, cavalo C3, ele jogou exatamente essa linha aqui com o Magnus, e o Pragnananda resolveu jogar aqui a semislava, né? Então vem bispo G5, cavalo D7, toma em D5, o Prag retoma, e depois de E3, agora o Prag resolve jogar essa linha com H6, e depois de bispo H4 vem G5, bispo G3, e a ideia aqui é que o Prag, ele prejudica aqui um pouco a estrutura, né? Só que ele vai acabar ganhando o par de bispo, né? Depois de bispo D3, toma em G3, H toma G3, e agora o Prag tem um par de bispo. Vem bispo G7, dama C2, e a ideia do dama C2 é que quer fazer roque grande, aproveitando que a coluna H tá aberta, né? E se o Prag quiser rocar pequeno é muito perigoso, né? Então o Prag vem com o cavalo B6, e depois de roque ele desenvolve o bispo, e depois de rei B1, lance típico nessas posições de roque grande, né? Vem dama E7, ainda não definiu onde vai rocar o Prag. O Prag ainda pode rocar pequeno, como também pode rocar grande. E depois de torre C1, resolveu jogar com roque grande, né? Porque tá muito perigoso, né? Rocar pequeno aqui, com essa coluna H aqui e essa pressão nessa diagonal aqui é muito perigoso, né? Então Praga faz a escolha certa, escolhe rocar grande e depois de cavalo A4, tentando trocar esses cavalos, vem rei B8 e o Firuja planta o cavalo aqui em C5, né? Uma casa muito boa aqui para o cavalo, né? Onde o peão apoia, não consegue expulsar facilmente o cavalo está muito bem aqui pressionando o roque do Praga, né? Então Praga traz a torre para C8 e depois de dama B3, joga torre C7 aqui o Prague. Vem torre C3. Eles estão começando uma possível briga aqui que pode rolar no futuro pela coluna C, né? Então, aproveitando dessa cravada aqui, o Firu já pode depois trazer a torre e surgir alguns temas aqui em C6, às vezes em A6, enfim. Por isso que o Praga já trata de tirar o rei, né? Ele quer tentar eliminar esse cavalo com o cavalo D7. O problema é que se ele fizer cavalo D7 agora, leva cavalo A6, né? E tá tomando um duplo aqui perdendo a torre. Por isso faz rei A8, traz a torre aqui para C1 e agora sim pode fazer cavalo D7. E olha lá, o Firu já resolveu trocar o cavalo, né? Uma outra opção era tomar o bispo, só que entraria numa posição de bispo de cores opostas, né? E aonde depois de C5 esse bispo aqui poderia ativar muito bem, né? Então ele acabou preferindo deixar o Praga com um par de bispo e mandou A4 aqui, veio para cima o Firuja, manda H4, tá recebendo um ataque numa ala, Pragnananda faz o que manda aí, né? O conceito que é contra-ataca na outra ala, né? Então vem dama C2, H4, vem avançando aqui disparando o peão e depois que troca os peões, vem bispo F5, lance importante aqui do Firuja para lidar com esse bispo branco, né, que controla essa casa aqui, esse possível avanço em H3, e depois de bispo F6, agora troca o bispo, torre toma, e agora o filho já vai acertar um lance difícil, tá, pessoal? Cavalo E1, e a ideia do cavalo E1 é que ele protege o peão aqui em G2, né, que pode ser facilmente atacado, e não era possível fazer algo como G3, porque senão o peão tá disparando, né, então ele protege G2 e G2 segura esse peão passado aqui, né? E em algumas posições pode surgir essa manobra aqui também, né? Com o cavalo passando para o ataque novamente, né? Então, um lance bem interessante aí, cavalo E1. E o Prague acaba fazendo dama E4, o computador não gosta muito, tá? Já é um erro estratégico aqui. O computador preferia manter a dama, mas provavelmente o Praga ficou com medo aqui de um possível ataque chegando, né? Tem a 4 a 6 chegando e uma pressão forte aqui. Então ele resolveu trocar a dama e depois que troca, agora o Firo já vai pegar a iniciativa, porque vem torre C5,
a torre ativa pela quinta fileira, né? E agora tem ideias de manobrar por aqui. E a estrutura, olha como que tá a estrutura das pretas, né? Do Prague. Os peões estão todos separados, né? Então são alvos fáceis esses peões, né? E ele vai ter problemas aí na posição. Vamos ver como é que seguiu. Já errou de novo aqui H3, né? Ele já tentou se livrar rápido desse peão. Acontece que depois que torre toma, vem torre F5. E aqui o Praga joga torre D6 para defender o bispo. De novo, não era uma posição fácil, né? Tinha que acertar um lance como o bispo D8, mas ia ficar com uma posição bem passiva. E depois de torre D6, acerta a manobra aqui, cavalo C2, jogando muito bem aqui o Firuja. E depois de A6, dando um respiro para o rei, tentando trazer o rei para o jogo. Agora vem torre em G1 e vai ativar a torre por aqui pela coluna G. Pode vir para G4 atacar o peão. Algumas vezes pode parar em G7, bater no peão. Ou até mesmo atacar por trás, né? Então vem rei A7 e manda a torre G4, ataca o peão. Torre E6 defendeu. E agora manda cavalo B4. O computador não gosta muito dessa manobra, né? Qual que é a ideia, né? A ideia aqui é que o filho já quer fazer cavalo A2, cavalo C3 e bater aqui nesse peão, né? O computador preferia a manobra por aqui, ó. Com cavalo A1 para cavalo B3 e ameaçando o cavalo C5, né? Já ganhando um tempo direto em cima da torre. É essa manobra que o computador preferia, né? E o cavalo também pode vir por D2 batendo aqui no peão, né? Então por isso que o computador não gosta muito desse. Depois de torre H6 vem cavalo A2 para completar a manobra, torre G6 e depois dessas trocas vem torre aqui em F5 pressionando o peão, agora tá ameaçando o cavalo C3 e o Prague tenta alguma coisa aqui com C5 e acaba não sendo a melhor opção, né? Aqui o computador preferia G5, tá, pessoal? E se a torre mantém a pressão aqui em G4, agora sim C5 é bem mais forte, porque agora essa torre ela tá bem mais passiva do que aqui em F, né? A gente vai ver a diferença já. E se jogasse com torre em F5, pelo menos agora diminuiu a pressão nesse peão, né? E a torre sozinha conseguiria defender. Então tinha mais chance de empatar aqui o Prague jogando dessa maneira, né? Porém, ele joga C5 direto e depois que toma, ele vem com B6, sacrifica o peão mesmo. E agora o Firuja não toma em B6, ele poderia tomar em B6 direto, mas ele vem com aquela ideia que agora ele vai manobrar o cavalo. Ó. Joga cavalo D5, ataca o bispo, e quando o bispo sai, taca aqui o bispo volta, agora cavalo C3 e vai ganhar esse peão aqui em E4, né? Não vai ter como defender. Então vem G5, cavalo toma peão, torre na quinta fileira aqui, né? Defendendo ambos os peões. E agora o filho já começa a trazer o rei aqui também, né, para participar aqui do jogo. Nos finais a gente sabe que o rei, ele é uma peça ativa, né? Então a gente tem que centralizar o nosso rei, trazer ele aqui para perto dos peões, né? E faz a mesma coisa que o Prague, vem rei D3, rei C6, B3 manda o Firuja, bispo E7, torre G1, dá esse cheque aqui, o rei sai. Agora o rei vem para B6 e a ideia é que ele quer tentar invadir por aqui, né? Então manda cavalo D2, porque depois que o rei vier para 5, a ideia é que a torre vai parar em G4 e não vai deixar o rei invadir a posição, né? E a posição tá ficando complicada aqui pro Prague. O Prague manda torre D8, vem torre E4, ataca o bispo volta. Agora acerta o lance aqui, rei D1, uma manobra muito inteligente do filho. A gente já vai ver o que ele vai fazer. Porque vem torre D6, passando a vez aqui o Prague tá meio sem plano. Mas depois de rei C2, tá ameaçando esse duplo aqui agora. Então tira a torre. E agora o Firuja manda cavalo C4 cheque. O rei é forçado a vir para B4, é a única casa que tem. E agora ele precisa defender o peão de F. Ele vai defender o peão de F muito bem com F3, tá, pessoal? Então defendeu indiretamente, né? Porque não pode tomar agora em F3, porque senão leva cavalo D2, tá? E daí tá perdendo a torre, né? Então não pode tomar. Então faz um lance aqui de torre. E agora, depois de cavalo cheque, o Prague acabou vindo aqui para A3, né? Era melhor ter ido lá para A5. Ainda assim a posição era bem difícil. Teria a torre E8 aqui muito forte, né? Do Firuja e pode começar a atacar os peões aqui por trás. Tem ideias de mate aqui também, né? Torre B8 seguido de cavalo C4.
O problema de rei A3 é que agora joga A5 e tá ameaçando o mate aqui, né? E é muito difícil de parar esse mate. Jogou esse aqui ainda, torre H4. É claro que se trocar a torre, vai tomar aqui e vai ter um contra-jogo aqui com esse peão passado, né? A posição estaria empatada. Então joga F5, F4 na verdade, né? Bloqueando aqui a passagem da torre, tá ameaçando o mate. Joga C4 aqui o Prag e depois de torre toma aqui o Prag acabou abandonando, né? Acontece que não tem como defender, né, essa ameaça de uma forma que ele não vá perder peça. Porque se ele tentar, por exemplo, bispo B4 bloqueando, agora vem cavalo B1 cheque, né? O rei tem que sair e depois que toma aqui é, vantagem decisiva aí pro Firuja, né? E se tentar jogar rei A3 também não funciona, tá? Rei A2, porque depois de torre cheque, bispo A3, mas aí aqui vem cavalo C4 e de novo, né? Tá batendo aqui no bispo e vai acabar ganhando, no mínimo aí, ganhando o bispo, né? Então, não tinha como defender aí, sem no mínimo perder o bispo. Por isso, Pragnananda acaba abandonando e com isso, Firuja conquista mais 3 pontinhos, tá, pessoal? Firuja indo para 6 pontos. Ganhou as 2 partidas até agora. Então, início aí espetacular aí do menino Firuja, né? Vamos dar uma olhada como que ficou aqui agora a classificação. Vou mostrar para vocês como que ficou. Deixa eu colocar aqui. Então, olha lá, o desempate acabou agora, ó. O Magnus venceu, tá? Então, o que aconteceu, na verdade, né? O Firuja foi o único a ganhar na rodada. O Magnus e o Keimer empataram. O Wesley So e o Gukesh também empataram. E aqui no desempate, ó, o Magnus venceu o Keimer e o Wesley So venceu o Gukesh, tá, pessoal? O Gukesh que teve uma partida bem interessante também, onde ele ficou com uma dama contra 2 peças. Aí teve um momento que tava por 3 peças e ele não conseguiu vencer, né? Então, uma posição realmente empatada, uma posição bem interessante contra o Wesley So. Então, com isso, Magnus ganha 1,5 ponto, Wesley So 1,5 ponto, Gukesh e Vicente ganham 1 ponto, né? Vamos ver como é que tá a classificação. Magnus vai seguir. Ah, não tá mais na lanterna, né? Agora ele igualou aqui o Prag, né? Que ganhou o Armagedon ontem, mas acabou perdendo pro Firuja também, né? Mais uma vítima aí do Firuja, né? E olha lá, o Firuja disparado na liderança, né? Com 6 pontos, seguido de 2,5 do Wesley So e 2,5 aí do Gukesh, né? Ambos empataram as 2 partidas, ganharam um dos Armagedon e perderam a outra, né? Então por isso que eles estão com 2,5 aqui, né? O Karmer empatou as duas e perdeu os 2 Armagedon, né? Então o Karmer tá seguro aí no pensado, mas quando vai para partidas rápidas ele tá tendo dificuldade, né? Então é isso, pessoal. Com isso, Firuja segue aí na liderança. O Magno saiu da lanterna, né? Tá empatado com o Prag. Eu não sei qual que é o critério em si. Talvez seja o hate. Talvez seja é, por ordem alfabética, né? Não tenho certeza. Mas enfim, de qualquer forma aí, o torneio ainda tem bastante rodada, né? É um torneio de ida e de volta, então os jogadores ainda vão. Tem jogadores ainda que vão se enfrentar, depois vai ter a volta ainda. Então tem muito torneio para acontecer, né? Amanhã teremos Gukesh de brancas, ele que é o nosso atual campeão mundial, contra o Firuja que tá voando aí no torneio, ganhando 10 pontos de rate, tá? E Prag versus Magnus, né? Os dois lanternas aí do torneio, né? Então amanhã é disputa aí para ver quem vai sair da lanterna aí do torneio, né? Keimer e Wesley So, os dois ali que estão no meio da tabela. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.